Olá, amigos do Viva com Esperança. É um prazer imenso estar com vocês mais uma vez aqui para mais um episódio nessa temporada, desta série especial e temporada que nós temos intitulado O Alcance da Salvação. E se você tem nos acompanhado desde o início, você sabe que nós estamos construindo uma compreensão profunda sobre o plano divino da salvação. Um plano que é eterno, que é inclusivo e que é fundamentado no amor de Deus. E no episódio anterior, nós aprendemos sobre a liberdade que Deus nos concedeu, que é o poder de escolher a vida, a verdade e também de aceitar o presente da salvação. E hoje nós vamos avançar em um tema fundamental, que é o impacto do pecado em nossa compreensão, em nossa percepção de Deus. O título do nosso episódio é Quando o Pecado Cega. Jorge Manuel está com a gente mais uma vez para esse diálogo tão especial. Seja muito bem-vindo, nosso amigo. E, por favor, se puder saudar e também nos conduzir uma oração. Olá, Alan, olá a todos, muito obrigado, que prazer estar aqui de novo. Amém. E vamos orar. Então, querido Papai Celestial, louvamos o teu nome por mais esta oportunidade de estudar tua palavra. E queremos te pedir a presença de teu Espírito Santo para que possamos compreender com clareza as verdades reveladas nas Escrituras. Que o tema de hoje nos ajude a reconhecer como o pecado pode afetar nossa visão espiritual e como Jesus veio para nos mostrar quem tu realmente és, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, amém. E, Jorge, vamos direto à pergunta que nos guia hoje. A pergunta guia, quem sabe a pergunta-chave de hoje. Se Deus é amor, por que tanta gente tem uma imagem distorcida dele? Por que há tanto medo, tanta culpa e até repulsa, né, quando se fala de Deus? Por que acontece isso? E Alan, realmente essa é uma das realidades mais tristes e, ao mesmo tempo, mais importantes de se compreender. O pecado, desde o princípio, afetou profundamente a forma como o ser humano percebe a Deus. Veja o que aconteceu com Adão e Eva. Depois do pecado, eles se esconderam de Deus. Gênesis capítulo 3, 8 ao 10 nos conta: Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz de Deus, o Senhor, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio dos árvores. Mas o Senhor chamou o homem e perguntou: Onde é que você está? O homem respondeu: Eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Aí está a primeira atitude revelada na Bíblia, que o pecado introduziu o medo e a separação. A imagem de um Deus próximo e confiável foi substituída por temor de medo e vergonha. Sim, isso mostra como que o pecado afasta da nossa verdadeira compreensão, ou melhor, como que o pecado afeta a relação mais básica do ser humano, a sua relação com o Criador.
Mas Deus, ele não abandonou a humanidade. E a gente vê aqui, e você pode dizer se eu estou certo, ele revelou, e como a gente estudou em alguns episódios anteriores, em outra temporada, ele se revelou pouco a pouco, certo? Certo mesmo. Antes de seguir para contar sobre esse processo de revelação progressiva, que estamos falando muito nesses estudos, devemos ter em conta que pecado é errar o alvo, é sair da presença de Deus, então ir para um caminho ruim, um caminho de transgressão, de fazer o mal. Podemos dizer que pecado é falta de amor, não pensar em los demás, fazer o que eu não gostaria que me façam a mim. Então, em todo este processo de revelação progressiva, sabendo que o pecado nos cegou espiritualmente, Deus começou a se revelar com paciência, por meio dos profetas, por meio da lei escrita em sua palavra e, finalmente, como já vimos, de forma completa em Jesus Cristo. A carta aos Hebreus nos lembra isso, aí em Hebreus capítulo 1, 2, diz: no passado, por meio dos profetas, muitas vezes e de muitas maneiras, Deus falou aos nossos antepassados. Porém, nestes últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas e foi por meio dele que Deus criou o universo. Uma aclaração importante. Jesus é, portanto, a revelação mais clara e completa do caráter de Deus. Olha só. Isso responde a pergunta que tantas pessoas têm: como saber quem é Deus de verdade? Né? E basta olhar para Jesus. Jesus mesmo, ele disse: quem me vê, vê também o Pai. Isso lá em João, no capítulo 14. Ele curava, ele perdoava, ele acolhia os pecadores. Ele era compassivo com os fracos, firme contra a hipocrisia, né? Jesus tinha essa firmeza com relação a isso. A gente vê em várias cenas ele ali falando algumas palavras um pouquinho mais firmes, um pouco mais fortes aos doutores que estavam ali querendo encontrar algo de errado nele. E ele via então ali a hipocrisia dessas pessoas. E então Jesus era justo com todos. Esse é o verdadeiro rosto de Deus. Mas antes de Jesus, a lei já apontava para esse caráter de Deus, certo? Correto. A lei foi dada como um espelho. Aí em Romanos 7, 12, afirma: a lei é santa e os seus mandamentos são santos, certos e bons. A lei mostra o padrão divino, mas não tem poder para salvar. É como um reflexo que revela nossas manchas. A lei, assim, falou a palavra de Deus, espelho, serve para nós saber como estamos. Se temos alguma sujeira, alguma imperfeição, que se a barba está desalinhada, então não podemos usar espelho para nos limpar. A lei só nos mostra a situação, o padrão divino, o que Deus quer para nós. Aí em Romanos capítulo 3, verso 20, lemos: pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei serve apenas para mostrar que a pessoa tem pecado. É o que falamos do espelho, verdade? A lei prepara o caminho para que o pecador reconheça sua condição e veja sua necessidade de um Salvador. Ele sim pode nos limpar. Olha, e esse papel da lei também é mencionado por Paulo em Gálatas, né? Até queria te convidar para você ler em Gálatas, Jorge. Sim. No capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Verso 24. Isso. Allí diz: assim, a lei foi nosso guia
até a vinda de Cristo, para que fôssemos aceitos por Deus por meio da fé. Essa guia, ou como algumas versões traduzem, aio, é como alguém que conduz a criança até o mestre. Uhum. O objetivo da lei é conduzir o pecador até Jesus. A lei nunca foi o fim aí para tentar nós olhar a lei e limpar-nos com a lei, com nossas próprias forças. Não, a lei só mostra a realidade, mas nos invita, nos convida com alegria a ir a Jesus, o caminho que nos leva ao Evangelho, as boas novas. Tem que ser algo que nos faça feliz. Sim. Boas novas, Evangelho. Aqui para ver se eu estou entendendo, né? E de repente nossos queridos que nos acompanham aqui no Viva com Esperança no YouTube, você que está com a gente sintonizados na rádio, portanto, nós podemos dizer que o pecado, então, ele não apenas destruiu a harmonia da criação, mas ele também obscureceu a imagem de Deus na mente humana. E é o que a gente também vem falando já, pouco a pouco, inclusive, mas como que a imagem de Deus, a compreensão de Deus, como que tem se tornado cada vez mais confusa no meio cristão, inclusive. E Deus, por sua vez, ele respondeu com paciência e revelação, como nós colocamos aqui, progressiva, né? Até o ponto máximo, até chegar em Jesus. E aí Jesus, então, como já a gente vem esclarecendo e buscando, né, ter claro isso para nós aqui, Jesus é a luz máxima, a luz que realmente nos faz entender todo o amor, o caráter de Deus. Que boa definição, Alan. Jesus é a luz que nos faz entender tudo. Claro, sem Jesus não temos uma iluminação verdadeira. E essa revelação culmina com a cruz, onde vemos o amor de Deus de forma indescritível. Jesus tuvo que carregar tudo. Nós falávamos em outro programa que temos essa benção de saber que Deus nos dá oportunidade e não olha para nossos pecados, e nós podemos ir a Deus e receber completo perdão pela fé, mas temos que saber também que Deus pagou um preço para isso, para nos dar essa liberdade, nos dar essa oportunidade, nos dar essa salvação já de graça antes de nascer e desde o nascimento mesmo. Nascemos com essa sentença de salvação, mas isso custou um preço, custou muito caro para Deus. Em João 3,16, Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que crê nele não morra, mas tenha vida eterna. Deus deu todo, o que mais queria ele. Amém. Mas Jorge, qual que é a responsabilidade então do ser humano diante dessa revelação? Afinal, a luz ela foi trazida ao mundo. Mas por que ninguém, ou melhor, ninguém não, mas por que nem todos aceitam essa luz? Essa pergunta eu acho que é essencial, Alan. Aí em João capítulo 3, 19 e 20, lemos: E este é o julgamento. Aqui paramos um pouco as orelhas, ouvidos, porque aqui vem uma palavra muito importante. Aqui está o julgamento. Este é o problema principal que temos que ter muito cuidado. E aí diz: a luz veio ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas
malas, ruins, que eles fazem. Então, poderíamos explicar assim em uma palavra mais simples, por dizer assim, dando um novo ordem aí, que se eu quisera ser uma pessoa que prefira seguir em meus pecados, por exemplo, seguir roubando, seguir estafando a pessoas, seguir não respeitando, só querendo fazer meu prazer, sem pensar nos demais, meter-me com muita gente, enganar mulheres, fazer só o que a mim importa, sem pensar em você. Então eu gosto disso, por exemplo. Então eu não vou querer que Jesus me alumbre, porque eu não vou querer saber meu pecado, mas eu vou fazer coisa ruim, vou pagar as consequências. Já a gente não vai querer me, possivelmente eu vou ir à cadeira, alguém me vai denunciar e vou ter muitos problemas. Vou ter enfermidades, doenças, por minha mala alimentação, por meu descuido, por minha negligência. Mas o problema não está principalmente aí, porque eu vou sofrer. O problema principal vai ser que Jesus dá toda a oportunidade, veio a este mundo, deu todo, Pai deu todo, Ele me ama igual, já me deu de presente a salvação, e eu rejeito algo que só tenho que ir a Ele como estou. Se eu vou aí, eu vou a ver meus problemas, e Ele não me pede para mim que eu trate com mis próprias forças de mudar isso que me está haciendo mal a mim. Ele só me pede: vem a mim tal como está. Então, se eu descubro isso, se a luz de Deus, Espírito Santo, faz renascer em mim essa ideia, se entramos em razão, então nós vamos fazer um pacto com Deus. Eu vou ir a Jesus, a luz me vai iluminar, eu vou ver com o espelho da lei meu problema. Eu roubo, eu não respeito, eu sou ruim, eu sou miserável. Então eu vou dar conta disso. E aí eu vou falar com Jesus e vou dizer: Jesus, vengo a ti assim como estou, quero que, Senhor, tu me cambies, tu faças de mim uma nova pessoa. E isso é tão fácil, Alan, pero já sabemos que existe um diabo, um maligno, que faz todo o possível para nos enganar e fazer que uma cegueira espiritual. Aí já não veio, mas quita, saca de nós, tira de nós Espírito Santo, a presença de Deus. Então a cegueira espiritual pode ser alimentada pela dureza do coração, pelo orgulho ou pela recusa em se submeter a Deus. Esse tema nos confronta a uma realidade muito séria. O pecado, ele distorce nossa visão de Deus. Mas Ele, por amor, Ele se revelou progressivamente, até que em Cristo nós temos a imagem exata do Pai. Essa é a essência desse tema que nós estamos estudando aqui. Queridos ouvintes, espectadores, nossa responsabilidade é buscar essa luz, responder a esse amor e aceitar a verdade revelada por Jesus. O que você faz com essa luz é a escolha mais importante da sua vida. Muito obrigado por você estar conosco até aqui. Obrigado também ao querido Jorge. No próximo episódio nós vamos refletir sobre o nosso papel diante da salvação. Jesus revela quem realmente é. Se você deseja ver essa clareza, curta, compartilhe, se inscreva aqui nesse canal. E que a paz de Deus esteja com você e com sua família. Agora, quero convidá-la para falar com Deus em oração. Amado Deus, te agradecemos por não teres desistido de nós, mesmo quando o pecado nos afastou de ti. Obrigado por te revelares de forma tão clara em Jesus Cristo. Queremos ver-te com os olhos da fé
e conhecer o Senhor como realmente Tu és. Um Pai cheio de amor, cheio de graça, de justiça. Ajuda-nos, Papai querido, a rejeitar as mentiras do inimigo e a viver conforme a Tua verdade. Ilumina o coração de cada ouvinte, cada espectador e assim, esta pessoa representando, quem sabe, uma linda família, uma grande família. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. O Senhor sabe a necessidade de cada um de nós. Que o coração de cada um esteja cheio da luz do Evangelho. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E até lá.